Olá pessoal, nós estamos em Curitiba, capital do Paraná. Estamos aqui no nosso segundo vídeo contando nossas experiências nessa cidade super interessante. Se você ainda não nos conhece, nós somos o canal Laura no Mundo, uma família que viaja por aí contando um pouco da história, da cultura, dos destinos que nós conhecemos. Então vem com a gente conhecer um pouco mais de Curitiba. Hoje é o nosso segundo dia de visita aqui a Curitiba e nós vamos conhecer parte da cidade utilizando a linha Turismo, né? É um ônibus que percorre parte do circuito histórico e outras partes mais afastadas, como parques e museus. E essa linha de ônibus sai 8h30 da manhã aqui da rua 24 horas. Você paga R$50 e você pode subir e descer quantas vezes você quiser. Esse passe dura 24 horas também. Estamos no Jardim Botânico de Curitiba, cujo nome oficial é Francisca Richtbitter. Ele recebe esse nome em homenagem a Francisca, que foi uma urbanista, muito importante aqui na organização da cidade de Curitiba. Ele foi inaugurado em 1991 e conta, além da estufa principal, que é o cartão postal da cidade, com outras estufas, um museu botânico, um centro cultural, cafés para os seus passeios, uma série de alamedas com temáticas, enfim, é um lugar para você passar bastante tempo e vai sair daqui aprendendo muita coisa interessante sobre a cidade e sobre botânica. O Jardim Botânico possui alamedas e estufas com espécies de plantas, tanto nacionais quanto de outros países. A estufa principal, que é a maior, ela é toda feita em ferro e vidro, foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres, em estilo Art Nouveau, e aqui ela é climatizada e tem espécies da nossa Mata Atlântica, como por exemplo Caraguatá, Caetê e Palmito. Do seu interior é possível ver os jardins e as alamedas do Jardim Botânico. Então é muito bonito ver a estufa do lado de fora, a partir do lado de fora, e daqui de dentro também a gente tem uma visão bem interessante do Jardim Botânico. Essas manchinhas brancas que a gente observa nas árvores aqui no Jardim Botânico e até nas grades e cercas são líquens, e eles aparecem quando o ar está menos poluído. Então, quando você está num lugar e tem mais líquens nas plantas, significa que ali o ar é bem melhor, Então aproveitem, respire esse ar menos poluído. Quem conhece o Jardim Botânico no Rio de Janeiro também pode observar isso. As árvores que estão mais próximas da rua, elas têm menos líquen, e as que estão mais para dentro do Jardim Botânico, aí a gente vai encontrar maior presença deles nas árvores e aqui em outros lugares, como por exemplo a gente tem aqui no poste, tem um pouquinho na grade, tá perto. O Jardim das Sensações foi inaugurado em 2008 e aqui o visitante vai ter uma experiência sensorial. Você realmente pode tocar nas plantas, sentir o perfume de algumas delas. Ele tem
indicações, né, das plaquinhas em braille. É um lugar em que você vai se permitir, né, ter esse contato mais próximo com a natureza. Então a gente vê aqui uma série de plantas que são medicinais, outras plantas que a gente utiliza na culinária, e encanta realmente, né? Então você pode experimentar, né, para além de ver as plantas aqui nesse espaço do Jardim Botânico. Orelha de lebre, ó. Parece a orelhinha da lebre mesmo, ó, tão macia. Vamos lá. Bom, a araucária, né, é a árvore símbolo da cidade, tem muito a ver com o nome da cidade de Curitiba, né, de Pinheiral, Pinhão, e a gente vai ver aqui nesse espaço várias partes, né, dessa planta. Então, grãos de pólen, estróbilo feminino e masculino. Mais adiante a gente vai ver a estrutura interna, né, da onde tem o pinhão, né, não fecundado, o pinhão fecundado. E aqui tem uma outra parte também onde ficam os pinhões todos, ele parece uma florzinha, né, que a gente também vê esse símbolo, né, por toda a parte da cidade, no chão, em alguns outros lugares. É interessante, né, a gente observar como a planta, né, ela tem um significado importante na história e na cultura local. O Jardim Botânico é um espaço de conscientização ambiental. Então, ao longo do percurso, a gente vai vendo uma série de indicações sobre isso, né? Com relação a espécies ameaçadas, abelhas, né, sendo reintroduzidas e cultivadas aqui, que são coisas importantes, a gente está vendo isso, né, o tempo todo chamando a atenção para a preservação tanto da flora quanto da fauna. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante, que é a arte aliada, né, à discussão de preservação ambiental, que é o Centro Cultural Franz Kreiberg. Né, ele foi um artista polonês que veio viver aqui, e toda a sua arte, né, chamada, por exemplo, Revolta, uma exposição, é justamente denunciando, né, a devastação das florestas e chamando a atenção para a preservação. E ele vai utilizar materiais, né, de árvores derrubadas e tudo mais para fazer a sua arte. Infelizmente, o Centro Cultural está fechado, né, no momento da nossa visita. Mas quando você vier, procure saber se o centro está aberto e você vai visitar essa exposição, que deve ser bem interessante. O primeiro mercado público municipal aqui de Curitiba foi organizado num outro ponto da cidade na segunda metade do século XIX. De lá para cá, ele foi percorrendo outros cantos da cidade, até que nos anos 1950 ele vai ser estabelecido aqui nessa região. Então é um mercado onde você vai encontrar produtos locais, produção de linguiça, queijo, bebida, frutas, legumes, verduras, carnes, enfim, uma infinidade, além de você poder lanchar e tudo mais. Em 2010 ele foi reformado e se encontra como está hoje, né? Então é um espaço bem interessante, dá para você fazer seu lanche ou almoçar. O Memorial Árabe é uma construção, né, em estilo mourisco, aqui na Praça Gibran Khalil Gibran, que é um escritor, inclusive o busto dele está ali. É um espaço, né, um centro de memória, tem uma biblioteca especializada, né, nos grupos árabes, e é um centro de estudo, fica aberto em alguns dias da semana, domingo não abre. É um lugar bem bonito, né, para você visitar, e fica bem próximo ao passeio público. Este aqui é o passeio público, o parque mais antigo da cidade de Curitiba. Foi inaugurado em maio de 1886. Vamos ali agora conhecer? Aqui também
também já foi conhecido como Jardim Botânico e também foi o primeiro zoológico da cidade, antes dos animais serem transferidos, né, para o zoológico municipal atual. Então é possível ainda ver alguns pequenos animais que ficaram aqui, né, desde 1982, quando houve a transferência. Aqui atrás de mim tem um parquinho. Quando eu era pequena eu adorava parquinhos. Então se você tiver uma criança pequena, por essa idade assim, que ainda gosta bastante de brincar de parquinhos, você pode trazê-la aqui que vai ser perfeito. Bom, pessoal, vamos contar um segredinho aqui só para você que está nos assistindo. Estamos planejando no final do ano, se tudo der certo, irmos à Polônia. E aí resolvemos começar a nossa viagem para esse país tão interessante aqui de Curitiba, no Bosque do Papa, que é um memorial da imigração polonesa aqui em Curitiba. Em homenagem ao João Paulo II, que era polonês, o bosque, né, ele tem uma reserva florestal, né, com árvores, né, de preservação aqui da mata. Além disso, nós temos algumas casas, né, de madeira encaixada, que são casas réplicas, né, dos primeiros imigrantes que vieram para cá. Então, dentro delas nós temos a ideia mais ou menos de como era, né, essa vida desses primeiros imigrantes. Há também, né, um espaço verde para caminhada, atividades físicas, fazer atividade com crianças, né? Tem lojinha, enfim, um lugar muito interessante aqui na cidade e remetendo, né, a mais um grupo que veio povoar essa região do país. Museu Oscar Niemeyer, que fica aqui em Curitiba, é também um dos cartões postais da cidade. Em 1967, Niemeyer vai projetar um primeiro prédio que vai servir como instituto de educação. Posteriormente, ele vai ser transformado num museu e em 2002 Niemeyer vai fazer então um anexo em formato de olho, né, que é esse que está aqui atrás e que é bem característico e chama muita atenção. Então a gente vai começar a chamar aqui de Museu Oscar Niemeyer. MON, a sigla, ou o olho para os íntimos. Vamos lá conferir as exposições? São muito legais, porque aqui são exposições de arte contemporânea, artes visuais e plásticas, arquitetura, design, e é um dos maiores museus da América Latina. Imperdível. Vem com a gente. Visitar o Museu Oscar Niemeyer é verdadeiramente uma experiência que você não pode deixar de ter quando visitar Curitiba, né? Além de você conhecer um pouco mais da obra e da vida do arquiteto Niemeyer, você vai ter contato com diversas exposições temporárias e permanentes. O próprio espaço em que o museu está é muito interessante, tem bosque, tem lugar para piquenique, a construção é fantástica, enfim, vale muito a pena vir aqui conhecer o MON, ou o olho para os íntimos.
O Bosque Alemão, antiga chácara da família Schaffer, foi fundado em 1996 para homenagear os imigrantes alemães que aqui chegaram. Ele é formado por uma densa mata, além de conter alguns elementos que nos remetem, né, à cultura alemã. Aqui, por exemplo, a gente tem o Oratório Bar, né, que é uma capela, né, de igreja da Reforma Protestante, que originalmente não era aqui, né? Ele foi construído em 1933, depois foi transferido para aqui por conta do parque, né, da criação do parque. E ele é dedicado, né, ao compositor Johann Sebastian Bach. Então, e aqui dentro a gente fica ouvindo algumas músicas de Bach e tem exposição de arte. O parque tem algumas outras coisas bem interessantes, né, inclusive para crianças, remetendo a contos de fada. O caminho, a Casa da Bruxa, Caminho João e Maria e tantas outras coisas interessantes que nós vamos mostrar para vocês agora. Vem com a gente então conhecer um pouquinho do Bosque Alemão. Turismo te ajuda muito a conhecer muita coisa na cidade, mas comparando com outras experiências de ônibus assim, turísticos, ele deixa a desejar em alguns pontos, né? O texto informativo sobre os pontos de interesse às vezes são incompreensíveis, embora esteja em 4 línguas, às vezes a gente não compreende nem na língua portuguesa. Alguns ônibus sequer têm esse áudio, né? Então fica um pouco difícil para a gente saber sobre a próxima atração que a gente está conhecendo. Esse é o ponto ruim. O ponto bom é que ele é pontual, né? Aos domingos é de 15 em 15 minutos, isso a gente não teve problema, né? Assim, nos parece seguro até agora. Enfim, vale a pena se você quer dar uma boa rodada na cidade, ir para lugares mais longes, vale usar o ônibus, mas não se engane, você vai ficar às vezes sem alguma informação sobre os locais. Tanguá é um dos principais parques da cidade. Ele foi inaugurado em 1996, numa área onde haviam 2 pedreiras que foram desativadas nos anos 1970. Aqui você vai ter um mirante, que é de onde você pode ver o pôr do sol mais bonito da cidade, segundo os moradores. Além disso, nós temos também na área os jardins Poti Lazarotto, com flores muito bonitas, super bem cuidadas. Você pode também atravessar, né, um túnel que liga as 2 pedreiras e você vai fazer isso por uma ponte, né, que passa por cima de um corpo d'água. Enfim, é um lugar lindo, bonito para você explorar e também para dar uma descansadinha se você passou um dia, assim como nós, circulando por esta cidade. A 24 horas foi inaugurada em 1991. Ela funcionava durante 24 horas, com a ideia de que seriam 24 horas de trabalho produtivo. Os relógios, né, nas suas extremidades, demonstram esse horário, né, não de 12 em 12 horas, mas de 24 horas. A rua foi fechada em 2007, servindo apenas como uma rua de pedestres. Foi então sendo abandonada, vandalizada, enfim. E em 2011 ela é recuperada. Contudo, não é mais uma rua que funciona, né, 24 horas como no projeto inicial. Muitas lojas ficam abertas apenas durante o horário comercial mesmo na semana. Em 1958 começou um projeto para se criar uma praça em homenagem à imigração japonesa.
Essa praça ela é organizada de acordo com o conceito, né, do jardim nipônico, há lagos artificiais, uma casa de chá, e para cá foram enviadas 30 cerejeiras, né, para fazer essa homenagem, né, um símbolo de união. Foram enviadas do Japão. E aqui também tem o memorial da imigração japonesa, uma pequena biblioteca e uma lojinha de souvenirs. A Praça de Espanha foi criada em 1955. É um local rodeado de bares e cafés, então é bem movimentado. Aqui tem um ponto de interesse que é essa Torre do Saber Miguel de Cervantes, toda nas cores da Espanha, com um galo no alto. É uma torre, né, para ter uma visão panorâmica. Aqui acontece feira de antiguidade, uma série de outros eventos, e hoje, por acaso, a gente está vendo aqui um encontro de carros antigos. Tem pouquinhos, mas tem um certo charme. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham vontade de visitar Curitiba. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!